Vamos falar agora sobre expansão térmica. Imagine que nós temos aqui uma barra linear. Ela tem um comprimento L0 a uma temperatura T0. E aí você vai e aquece a barra um pouquinho, né? Você aumenta a temperatura de T0 para T0 mais ΔT. O que vai acontecer é que a barra vai dilatar. Ela vai crescer um pouquinho e vai ficar com o tamanho L0 mais ΔL. E o que é que acontece se a gente, em vez de aquecer para a temperatura de T0 mais ΔT, a gente aumentar a temperatura para T0 mais 2ΔT? O que vai acontecer é que o tamanho da barra vai ser o L0 original mais duas vezes o ΔL, que é o tamanho que ela cresceu quando a temperatura aumentou só de ΔT. E aí a experiência mostra que se você fizer a mesma coisa, com a mesma temperatura inicial, T0, mas se você, em vez de uma barra de comprimento L0, você tiver uma barra com comprimento 2L0, com o dobro do tamanho da barra original, e você aumentar a temperatura para T0 mais ΔT, a barra também vai dilatar, só que aí o tamanho que ela vai dilatar vai ser justamente 2ΔL, que é aquela quantidade que ele cresceu, a barra L0, quando você aumentou a temperatura em ΔT. Então, empiricamente, foi observado que o comprimento ΔL, que a barra cresce quando você aumenta a temperatura em ΔT, esse ΔL ele é proporcional a ΔT, ou seja, quanto maior for a variação de temperatura, maior vai ser essa dilatação. É proporcional ao tamanho inicial da barra. Quanto maior for a barra inicial, mais ela dilata. E vai ser também proporcional a um coeficiente alfa, que ele é adimensional, e ele é batizado, ele é chamado de coeficiente de dilatação linear. Certo? Agora, os objetos, eles na verdade, eles têm um volume. Então a gente precisa entender como é que acontece a dilatação volumétrica. Então, imagine que você tem aqui um cubo de lado L de volume, um cubo de lado L com volume L ao cubo. E aí você quer saber qual é a variação de volume quando um dos lados aumenta ΔL, né? Varia por um comprimento ΔL. E você faz o seguinte cálculo. A variação de volume devido a uma variação ΔL de um dos lados vai ser dV dl dl. Só que dV dl você deriva V em relação a L aqui e você vai encontrar que o dV é 3L ao quadrado dl. Certo? Então vamos agora para o nosso para um objeto teste. Né? Então nós temos aqui uma temperatura T0, um objeto que ele tem um volume inicial V0 dado por L0 ao cubo. E aí vou aumentar a temperatura infinitesimalmente em dt. E o que a gente vai obter é que os lados do cubo ele vai sofrer vai sofrer uma dilatação. Todos os três lados do cubo vai sofrer uma dilatação dl infinitesimal também, que vai ser proporcional a coeficiente de dilatação linear, o tamanho original do lado do cubo, vezes a variação infinitesimal de temperatura. Mas aí, você tem esse dl bem aqui e coloca aqui dentro da sua variação infinitesimal de volume devido a uma variação infinitesimal do lado do cubo, e aí você encontra que para o seu cubo de do lado original, né, L0, a variação de volume vai ser 3L0 ao quadrado, né, esse 3L0 ao quadrado bem daqui, vezes o dl, que vai ser alfa L0 dt, que é a variação de temperatura. Então você melhora essa expressão aqui todinha e diz o seguinte, olha, que a variação volumétrica, a variação infinitesimal de volume devido a um aumento, uma variação infinitesimal de temperatura, vai ser beta, que multiplica V0. Né? Veja que aqui tem L0 ao quadrado vezes L,
Então, nós temos o volume inicial do cubo. Então, a variação infinitesimal de volume também é proporcional à variação infinitesimal de temperatura, ao volume inicial e a um coeficiente beta. Esse coeficiente beta é chamado de coeficiente de dilatação volumétrica, né? E esse beta ele é igual a 3 vezes alfa, que é o coeficiente de dilatação linear. Então a gente pode generalizar. Em uma dimensão, a dilatação linear da linha, né, da barra, esse alfa L0 delta T, onde esse alfa ele é o coeficiente de dilatação linear, em 2 dimensões. A variação da área, o aumento da área, né, dilatação superficial do corpo devido a uma variação de temperatura ΔT é proporcional à área inicial vezes um coeficiente 2α, que é o coeficiente de dilatação superficial. Isso aqui eu deixo para vocês demonstrarem, seguindo a mesma ideia aqui da dilatação volumétrica. E em 3 dimensões, a variação de volume devido a uma variação de temperatura vai ser 3 vezes V0, aqui está digitado errado, é um V0, 3α V0 ΔT, onde 3α é o coeficiente de dilatação volumétrica. Então, se tem alfa é o coeficiente de dilatação linear, o coeficiente de dilatação superficial é 2α e o coeficiente de dilatação volumétrica é 3α. E é interessante entender como é que funciona, como é que, por exemplo, se dilata orifícios, né, na placa. Então você tem aqui uma placa fria, aquece a placa, ela dilata superficialmente, tá certo? E aí, se você pegar ela com um furo, ela tem uma área inicial a 0, quando você aquece, ela dilata para todos os lados, mas o furo também dilata. E o furo dilata da mesma forma que a área dilatou. Certo? Então, essa área superficial aqui dilatou da mesma forma que a área total do quadrado dilatou. Certo? Então, isso é interessante para resolver problemas de dilatação quando há buracos na área ou no volume. Eles também vão dilatar da mesma forma que o corpo dilata. O que é que está acontecendo lá no movimento atômico para entender qualitativamente esse fenômeno da dilatação térmica? Então, para a gente entender isso melhor, você imagina que os corpos, os sólidos, eles são átomos conectados entre si por pequenas molas. E essas molas, elas têm um comprimento de equilíbrio. E esse tamanho é o tamanho da ligação atômica. E esses átomos ficam vibrando, fazendo pequenas vibrações, realizando pequenas vibrações ao redor da posição de equilíbrio. E a energia potencial que liga um átomo aos outros ao redor, ele tem essa forma aqui. Isso aqui é a forma geral da energia potencial de ligação de cada um dos átomos dentro do sólido. Isso aqui tem a forma geral do famoso potencial de Lennard-Jones, certo? E a distância, e tem esse ponto mínimo bem aqui, que esse ponto mínimo diz o seguinte, ó, aqui é a distância de equilíbrio de um átomo para outro, né? Então, o comprimento dos átomos de equilíbrio é justamente equivalente a esse tamanho x, que é justamente o ponto em que minimiza a energia potencial de interação do átomo com seus vizinhos. Mas aí, se a gente aquecer esse material, essa energia térmica, ela vira energia cinética. Então, esses átomos vão vibrar, eles estão a determinada temperatura, eles estão vibrando. Se eu aumentar a temperatura, eu vou dar mais energia para esses átomos e eles vão vibrar com velocidade maior. Aqui, em cima do nosso diagrama de energia,
equivale a dizer que eu estou dando, uma energia total para os meus átomos que equivale a uma temperatura T1. Tá certo? Então, eu coloco uma temperatura T1, que equivale a uma determinada energia que eu dou para o meu sistema. E o que é que vai acontecer? A mola, né, a distância entre os átomos, ela vai ficar, quando ele vibra, a mola comprime e descomprime. Ela vai ter um tamanho mínimo que vai ser equivalente a esse ponto bem aqui e um tamanho máximo equivalente a esse ponto bem aqui. Então, o tamanho de cada uma dessas molas aqui vai ficar variando entre um tamanho mínimo e um tamanho máximo devido à energia térmica que eu dei dada pela temperatura T1. Então, o valor médio do tamanho dessa ligação atômica, já que ela fica, os átomos ficam vibrando, o valor médio dessa ligação atômica vai ser o ponto médio entre esses dois pontos, que vai ser dado por essa bolinha verdinha bem aqui. Aí o que acontece? Eu aumento a temperatura. Quando eu faço isso, eu aumento a temperatura, então eu vou estar numa faixa energética maior, acima de T1 aqui. E o que vai acontecer é que a mola, os átomos vão vibrar com velocidade muito maior. Então eles vão comprimir mais a mola e esticar mais a mola durante a vibração. Então as distâncias máximas e mínimas que a mola atinge quando comprimida, no mínimo e no máximo, são esses dois pontos pretos aqui. E o valor médio vai ser esse ponto verde bem aqui. Veja que, devido ao formato dessa curva aqui, o ponto médio na temperatura T2 ele está um pouquinho maior aqui graficamente do que o ponto médio aqui na temperatura T1. Se eu aumentar a temperatura 1 ainda mais, a temperatura T3 maior do que T2, a minha mola, né, ligação atômica, ela vai comprimir ao mínimo e esticar ao máximo, que equivale a esses dois pontos bem aqui. E o ponto médio, né, dessa ligação atômica, a uma temperatura T3 maior do que T2, vai ser bem aqui. Então veja que o valor médio do tamanho dessa ligação ele está aumentando à medida que eu aumento a temperatura. Se eu fizer o mesmo experimento com uma temperatura T4 ainda maior do que T3, eu vou ver que a mola vai ter dois pontos, a compressão máxima e a compressão mínima, bem maiores, e o ponto médio vai ser esse ponto bem aqui. Né? Então, veja aqui que ele tem um tamanho médio, a temperatura T4, maior do que o tamanho médio de equilíbrio, que minimiza a energia potencial total de interação dos átomos no comprimento de equilíbrio. Né? E se eu seguir aumentando a temperatura, esse ponto aqui, que é o tamanho médio do comprimento da ligação atômica, vai crescendo cada vez mais e no limite ele vai e no limite em que a temperatura for muito alta, então, eventualmente eu vou tornar essa distância média da ligação tão grande que isso vai quebrar a ligação química. Então, isso é uma visão qualitativa do que é que acontece na física da dilatação térmica. Você dá mais, você aumenta a temperatura, você na prática está dando mais energia cinética para os átomos dos sólidos e eles vão vibrar ao redor da posição de equilíbrio com uma energia cinética muito maior. Isso vai fazer com que as molas, né, as ligações químicas, sejam mais comprimidas ou mais esticadas no máximo, no seu máximo e mínimo, e vai ter um tamanho médio dessa ligação em relação à temperatura que vai ficando cada vez maior. Isso na prática faz com que os materiais eles dilatem em escala macroscópica. Né? Então, o que acontece em escala macroscópica pode ser muito bem explicado para o que acontece lá no nível atômico com esse modelinho muito simples. E, apesar disso, apesar de ser uma visão microscópica do problema, esse é um problema seríssimo para a construção civil. Né? Então, se você for, por exemplo, ali no shopping Rio Mar, aqui em Fortaleza,
no estacionamento, você vai ver que no meio do prédio você tem umas regiões que são justamente devido para a estrutura inteira do prédio poder dilatar. Né? São pequenos espacinhos no prédio, né, que vai de um lado ao outro do prédio, que é justamente para acomodar a dilatação do concreto e a dilatação do prédio como um todo. Se você não deixar isso, o material vai tentar dilatar, não vai ter espaço e ele vai querer criar trincas, vai querer criar dobras e vai acabar criando, causando falha na estrutura do prédio. Isso vale para praticamente qualquer tipo de construção civil. Agora, a água a água sofre uma dilatação diferente, ela tem uma dilatação anômala. Né? Então, a gente tem aqui uma curva de volume de uma determinada massa de água em relação à temperatura. Então, veja que à medida que a temperatura vai diminuindo, o volume vai diminuindo também. Né? Isso é esperado pela própria teoria. Mas, chega bem aqui em 4 graus, a água tem um volume mínimo. Ou seja, a densidade dela fica máxima. Por quê? Porque se você continuar diminuindo a temperatura da água, o volume volta a crescer de novo. Então esse aqui é um ponto em que a densidade da água atinge o valor máximo. E isso é uma propriedade da água que é muito importante para a manutenção da vida aqui no nosso planeta. Né? Porque se você imaginar a água num lago, por exemplo, numa região fria. Aqui no Nordeste brasileiro isso não acontece porque a gente está sempre a uma temperatura acima de zero, por volta de 20 a 30 graus o ano inteiro, então a gente não vê um lago congelando, né? Então, e a gente não tem esse problema. Agora, se você for para as altas latitudes, em que você tem um inverno mais rigoroso, os lagos vão congelar. Até o mar congela em determinadas partes. Né? Então, o que acontece é o seguinte. Quando a água atinge 4 graus Celsius, ela se torna mais densa e afunda para o fundo do lago. E a água de cima, a menos densa, sobe. Né? E aí o que vai acontecer é que se a temperatura continuar baixando, entre 0 e 4 graus, né, a água se torna menos densa e ela sobe para a superfície do lago. E até que atinge 0 grau, a água vira gelo, então o gelo fica na camada de cima e abaixo vai ter água a 4 graus Celsius. E à medida que a água congela, o gelo flutua por ter menor densidade. Então você tem gelo em cima e água embaixo. Água a 4 graus embaixo. Se a temperatura continuar descendo, eventualmente a camada de gelo vai aumentando até que talvez atinja o fundo do lago. Então atinja uma determinada espessura de gelo e fique só uma camadinha de água líquida a 4 graus lá embaixo. E esse comportamento anômalo lá da água permite que a água congele de cima para baixo em um lago e no mar. Se não houvesse esse comportamento anômalo, o que ia acontecer é que a água ia congelar do fundo para a superfície e ia congelar os peixes junto. E isso ia matar toda a vida subaquática, os peixes, as plantas. Né? Enquanto ela congela de cima para baixo, vai ter uma pequena camada de água acima de 0 grau, que não congelou ainda, e ali os peixes, a evolução das espécies permite com que os peixes sobrevivam na água líquida muito fria, e as plantas também. Né? Sem isso, os biólogos dizem que não seria, sem esse comportamento anômalo da água, não seria possível a vida na Terra em determinadas partes do planeta.
Então, isso é o comportamento, a dilatação anômala da água. E por fim, para concluir essa parte de dilatação térmica, um outro problema que acontece são as tensões criadas devido à dilatação térmica. Então você imagine aqui, ó, que você tem uma barra de tamanho L0 presa por duas paredes fixas bem aqui. E ela está bem justinha. Ela entra nesse espaço aqui sem fazer nenhum tipo de esforço, tá certo? Então a barra de tamanho L0 e seção reta A. E aí, o que é que você faz? Você aquece essa barra. Quando você aquece essa barra, você aumenta a temperatura dela e ela vai tentar dilatar. E ao dilatar, ela vai exercer uma força nas paredes. A parede vai comprimir a barra de volta de forma que ela não permita que a barra aumente de tamanho. Então, para evitar que a barra aumente de tamanho, a parede ela tem que comprimir a barra com a mesma força F com que a barra aperta as paredes, pela terceira lei de Newton, assumindo que essas paredes são fortes o suficientes para não serem derrubadas pela dilatação da barra. Então a gente sabe, pela lei da dilatação térmica, que o ΔL, que é o tanto que a barra dilata devido à variação de temperatura ΔT, esse ΔL vai ser L0 alfa ΔT, que a gente passou L0 dividindo. De forma que a gente tem ΔL sobre L0, vai ser alfa sobre ΔT. Isso aqui é devido à dilatação térmica. Mas aí existe a propriedade de deformação dos materiais que diz o seguinte, olha, um material que sofreu uma deformação ΔL sobre L0, que é o comprimento dele não deformado, isso é igual a P sobre E, onde P é a pressão que a barra faz na parede, tá certo? Dessa força devido à pressão que essa força de dilatação faz na parede. E esse é o módulo de Young, também conhecido como módulo de elasticidade do material. Quanto maior for o módulo de Young, mais rígido é o material. Quanto menor é o módulo de Young, menos rígido é o material. E a pressão, a gente lembra lá de física 1, que ela é dada por força sobre área. Então, se a gente juntar essas duas expressões aqui, certo? Pelo fator comum que é o ΔL sobre L0, você vai ver que força sobre a área, isso aqui tem um sinal negativo porque já é a força que as paredes fazem na barra para impedir que ela dilate, vai ser o módulo de Young do material vezes o coeficiente de dilatação linear do material da barra vezes a variação de temperatura. O sinal negativo é só porque isso aqui é a força e a área é a área da barra. Esse sinal negativo aqui é porque a força não é a força que a barra faz na parede, mas sim a força que a parede faz na barra para impedir que a barra dilate. Porque se a barra dilatar, ela vai ter que empurrar as paredes. Aí a gente está assumindo que as paredes são fortes o suficientes para impedir a dilatação da barra. E para concluir essa parte, a gente vai resolver um exemplo de dilatação térmica. Tensões térmicas. Um cilindro de alumínio de 10 centímetros de comprimento e seção reta com área igual a 20 centímetros quadrados deve ser usado para separar duas paredes de aço. A 17,2 graus Celsius, o cilindro ele escorrega livremente entre as duas paredes. Quando aquecido até 22,3 graus Celsius, calcule a tensão no cilindro e a força total que ele exerce sobre cada parede, supondo que as paredes sejam completamente rígidas e a distância entre elas permaneça constante. Então, é a força que a parede aperta o cilindro para impedir que o cilindro dilate. Ok. Então, nós temos, vamos desenhar aqui o cilindro de tamanho L0. Uma temperatura
ter 0 de 17,2 graus Celsius. E aí a gente aumenta a temperatura para 22,3 e o cilindro vai crescer para L0 mais ΔR. E a temperatura final do cilindro vai ser 22,3 graus Celsius. Então, o que a gente tem, o coeficiente de dilatação linear do alumínio, olhando aí no livro, ele é 2,4 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Eu falei que ele era adimensional, mas ele não é adimensional, eu peço perdão. Ele tem unidade de temperatura elevada a menos 1, o inverso de temperatura, que é o coeficiente de dilatação linear, e tem um tamanho inicial de 10 centímetros, que é igual a 0,1 metro. O nosso ΔL, ele é calculado como L0, alfa delta T, que vai ser 0,1 vezes 2,4 vezes 10 a menos 5, vezes o ΔT, que é 22,3 menos 17,2. Então, nós vamos ter que o nosso ΔL, que é a dilatação da barra, vai ser 5,1 vezes 2,4 vezes 10 elevado a menos 6. Isso aí vai ser igual a 12,24 vezes 10 a menos 6 metros. Então, uma dilatação bem pequena, né? Isso aí dá 10 a menos 6 dá micrômetro. Né? Então, dá 12 microns, é o tanto que a barra dilata. Então, se a gente utilizar a expressão da força, né, da tensão que a parede vai fazer, não estou utilizando o sinal, vai ser força sobre área, vai ser igual ao módulo de Young do alumínio, vezes o coeficiente de dilatação linear, vezes ΔT. A área da barra, ele deu 20 centímetros quadrados, isso aí dá 20 vezes 10 elevado a menos 4 metros quadrados, e a área em metros quadrados vai ser 2 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. O módulo de Young do alumínio, ele é 7 vezes 10 elevado a 10 Pascal. Então, nós temos que a força vai ser 7 vezes 10 elevado a 10, vezes a área, que é 2 vezes 10 a menos 3, vezes 2,4 vezes 10 a menos 5, que é o coeficiente de dilatação linear do alumínio, vezes a variação de temperatura, que é 5,1, a gente vai ter uma força que vai dar 171,36 vezes 10 ao quadrado, isso aí dá 17.136 newtons. E essa é justamente a força com que a força que a barra de alumínio faz nas paredes, né? E que as paredes, como elas não são deformáveis, ela aperta de volta a barra de alumínio para impedir que ela deforme, para impedir que ela se dilate. Então a gente consegue ver aí, por esse problema muito simples, que a dilatação ela é bem pequenininha. Né? Isso aqui, ó, é a dilatação dessa barra de alumínio, certo? Isso é 12 microns. 12 microns é da ordem da espessura de um cabelo humano, certo? Mas essa dilatação tão pequena, ela, e o alumínio sendo um material rígido, ela faz uma força brutal nas paredes. Então você imagine o que é o problema aí da dilatação térmica nas construções, no concreto, por exemplo, né, nas construções civis. E também, pensando no problema da dilatação anômala da água, né, quando a água congela, que ela dilata, né,
esse gelo ele faz uma força brutal nas estruturas, né? E aí você pode pensar aí nisso num problema até geológico, né? Daquelas geleiras, quando o gelo é formado, quando o gelo é formado, ele literalmente tem força para afastar montanhas, para criar estruturas geológicas imensas na natureza. Então, aqui a gente encerra essa parte de dilatação